E aí, tudo bem com você, meu querido aluno do sétimo ano? Estamos aqui mais uma vez, tá ok? Porém, agora à distância, né? Para estar falando um pouquinho sobre geografia, tá ok? Vamos lá, olha aí, vai lá no meu quarto agora e pega o teu livro de número 2, tá ok? Pega o teu livro de número 2. Pausa o vídeo agora, pausou? Vai lá no teu quarto e pega o teu livro de número 2. Abre na página 6, tá? Abre para mim na página 6, abriu? Tá? Olha como é que começa a página 6. Olha para o teu livro agora. A página 6 ela começa com características da população brasileira, certo? Ela vai falar um pouquinho da população absoluta, o que é a população relativa, dentro do cenário brasileiro, certo? Porém, quando você pula para a página 7, um tema muito importante, e essa página 7 te traz duas principais informações, que são essas aqui, ó, de densidade demográfica, é o tema que a página 7 irá abordar, e te traz essas duas principais informações. Vamos lá. A primeira pergunta que tu tem que fazer é o seguinte: o que é densidade? Te imagina aí na nossa sala de aula, tá? Vamos supor que tivéssemos 5 alunos apenas em toda aquela sala de aula, nossa sala de aula do nosso cotidiano normalmente. Seria algo o qual teria mais espaço para cada aluno, e bem mais espaço, até mais do que vocês precisam, certo? Agora imagina uma outra situação, a situação que a mesma sala de aula tenha 50, 100 alunos. Logo, você já imaginou uma sala abarrotada de gente? Uma sala no qual essa pessoa não tem mais espaço para fazer as suas necessidades dentro da sala de aula, escrever e tudo mais, andar, circular, certo? Logo, essa minha segunda opção, com a sala abarrotada de gente, é mais densa do que a primeira. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o espaço da sala diminuiu? Não. Mas o espaço por pessoa diminuiu. Diminuiu pelo simples fato de você ter mais alunos naquela sala, certo? Logo, deixando essa sala mais densa. Quando falamos de demografia, eu já comecei a dar uns toques, explicar um pouquinho para vocês antes de tudo isso acontecer, de toda essa paralisação acontecer. Demografia, lembrando vocês que a grafia é o estudo, é a ciência que estuda o quê? Que estuda a população, que estuda o povo, certo? Logo, aqui no Brasil, a nossa densidade demográfica será traduzida por duas informações principais que a página 7 vem trazer. São essas. A primeira, a população brasileira se distribui irregularmente pelo território. Essa é a primeira informação que tu tem que ter na tua mente. O que é algo irregular? É algo que não é regular, que não é equilibrado, tá? Que não é bem dividido, certo? Há um desequilíbrio nessa densidade demográfica. A outra informação que a página 7 vem te trazer é essa bem aqui, ó. No Brasil, a densidade demográfica é maior, principalmente em áreas próximas ao litoral. E eu já te explico por quê. Por dois principais fatores. O litoral brasileiro, este que está aqui na figura, vamos imaginar aí, tá? Vamos supor que eu desenhei aqui só o litoral brasileiro, correto? E o porquê? Ele tem dois fatores históricos muito importantes que vai fazer que a população se concentre mais nessa região. O primeiro você já conhece, lá da história, lá do 6º ano, descobrimento do Brasil, certo? Descobrimento, ok? Olha aqui, ó, descobrimento do Brasil. Por quê? Porque quando os portugueses atracaram no porto brasileiro, atracaram no litoral brasileiro, automaticamente eles se instalaram aqui em Salvador, mais necessariamente nessa região do Nordeste aqui. Com isso, Salvador se tornou a primeira capital brasileira. Era onde circulava as principais pessoas, onde circulava a economia brasileira daquela época.
fazendo com que todo o litoral brasileiro se concentrasse o máximo da população. Devido a isso, o primeiro ciclo, econômico do Brasil se deu no litoral nordestino, no litoral brasileiro, que foi o do pau-brasil e posteriormente também o segundo ciclo, que foi o ciclo da cana-de-açúcar, certo? Lembrando que são áreas no qual se plantava a cana-de-açúcar aqui. Passados os tempos, mais precisamente começo de 1808, com a vinda da família real portuguesa para cá, com a vinda da coroa portuguesa para cá, você tem aqui o quê? Você tem a mudança de Salvador para Rio de Janeiro como ponto principal e mais dinâmico do Brasil. O Brasil agora não é apenas uma colônia, o Brasil agora é reino português. Ele foi elevado o cargo dele de reino. E aí você tem aqui o Rio de Janeiro sendo a capital do Brasil a partir de 1808. Lembrando, Rio de Janeiro também se localiza no litoral, porém no litoral sudeste do Brasil, certo? A partir daí, passou-se o tempo, E mais necessariamente, 1920, 1930, quando você tem a economia muito forte, mais necessariamente começo de 1910, você tem a economia muito forte, cafeeira. E aí, essa economia, ela começa a movimentar muito dinheiro aqui nesse eixo Rio-São Paulo, certo? Em 1930, como tinha dito outrora, já é o declínio dessa indústria cafeeira, o qual se instala no Brasil a industrialização. E essas indústrias, elas localizadas aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, nesse eixo, elas começam a atrair o máximo de pessoas para esse local. Lembrando que as indústrias se localizavam nos grandes centros urbanos, atraindo assim o máximo de pessoas vindos do interior próximo, vindo de outras regiões do Brasil, buscando o quê? Buscando empregos, certo? Fazendo com que essa parte aqui do Brasil, litorânea, a região sul e sudeste, ficassem cada vez mais abarrotada de gente. Lembrando que, até hoje, São Paulo e Rio de Janeiro são áreas o qual você tem o maior número de pessoas por metro quadrado. Lembrando que São Paulo é uma das nossas maiores cidades, é a maior cidade brasileira, contendo em média 22 milhões de habitantes. Para você ter uma comparação básica, Belém tem 1,8 milhão de habitantes, 1.800.000 habitantes. São Paulo é quase mais do que 10 vezes maior do que Belém, certo? Por essas características e fatores históricos, a população concentra-se mais no litoral. E você irá ver na página 7 um mapa o qual traduz tudo isso que eu acabei de falar. Agora, para te gravar de fato, tu precisa saber o seguinte: olha para cá, densidade demográfica é fácil de se calcular. Tem algumas questões que trazem alguns cálculos sobre densidade demográfica. Para te saber o seguinte: densidade demográfica é a população absoluta. O que é população absoluta? É a população total daquela área que você quer calcular. Por exemplo, eu quero calcular a densidade demográfica do Brasil. Você pega toda a população brasileira e coloca aqui. Divide pela área total do Brasil. A área total que você quer, a densidade demográfica. O resultado normalmente vai ser em quilômetros quadrados. Pode ser em metros quadrados, se estivermos falando de um bairro, de uma cidade. Mas normalmente, quando falamos de regiões e países, você tem em quilômetros quadrados, correto? Eu posso também fazer esse cálculo usando o quê? Usando o Nordeste, o Sudeste, o Sul, usando as regiões. E eu te garanto que a densidade demográfica do Sul e Sudeste são bem maiores do que da região Norte. Por que, professor? Porque, como é que tu sabe já? Pelo simples fato de que aqui se concentra maior população. Aqui se concentra mais gente por um menor espaço.
deixando essas pessoas cada vez mais juntas, mais abarrotadas, tá? Mais densas, né? Característico de uma região bem densa, sul e sudeste, tá ok? Esse é o primeiro ponto que tu tem que saber até a página 7. Agora vamos para a página 8 em diante.